E aí, estamos ao vivo para mais uma live. Vocês estão bom ou não? Bora aqui começar mais uma. Deixa eu mandar o aviãozinho para a galera. E vamos começar mais uma live. Hoje eu quero trazer um assunto legal que é uma coisa que eu tô vendo o resultado, né? Nos meus trabalhos aí nos últimos dias. Eu tô colocando isso em prática em uma cliente minha. Então eu quero trazer essa reflexão que vai servir de aprendizado, né, para quem quiser, quem acompanhar isso aqui. Acho que é muito bom, é muito válido essa reflexão que eu vou pegar e trazer aqui para vocês nessa live, que é uma live que vai ser rápida e bem objetiva, como eu gosto de fazer. Então é isso. Deixa eu só mandar para uma galera aqui. Bora que bora. Bom, é o seguinte. Eu já sabia disso há um tempo atrás, mas eu tô vendo assim o quanto que isso realmente impacta, né, nas marcas, no posicionamento, que é o quê? É você investir em mídias e você gerar cada vez mais entretenimento. Seja bem-vindo, Ademilson, que entrou aí. Manda aí o aviãozinho pra galera, Ademilson. Essa live aqui eu quero falar da importância de você investir em mídias e em entretenimento, tá? A importância que é isso, de você ter um público ali entretendo nas suas coisas. Tudo na nossa sociedade gira em torno de comércio, de vender. Tudo é venda, certo? Nós vivemos num mundo capitalista onde tudo é venda. As datas comemorativas são venda, certo? É Natal, Ano Novo, Páscoa, Dia das Mães. Tudo isso é para quê? Para finalidade, é para vender, certo? As marcas, elas aproveitam isso para vender os seus produtos, para promover os seus produtos e ter o maior número de venda possível. Então tudo na sociedade gira em torno de vendas, certo? E uma das maneiras que a gente tem que usar para vender o nosso produto é aproveitar algumas datas ou épocas comemorativas ou especiais, né, que acontece sazonalmente aí em alguns períodos do ano. E assim as marcas, elas conseguem de alguma maneira ser vista, né, pelo seu público, pelo seu cliente. Seja bem-vindo a Jamile, que entrou aí. Essa é uma das melhores maneiras de se observar isso, tá? Eu estava vendo nas Olimpíadas agora, que agora é um dos assuntos do momento, né? Todo mundo tá falando de Olimpíadas. Só que o brasileiro mesmo, nem se for olhar assim, o brasileiro nem curte tanto a Olimpíadas. O brasileiro gosta mais de Copa do Mundo, que é futebol mesmo, né? Olimpíadas nem tanto. Agora tem outros países que já valorizam muito mais a Olimpíadas do que o futebol. Por quê? Porque alguns países, né, têm mais tradição em outros esportes, sei lá, em vôlei, em basquete. Os Estados Unidos, por exemplo, tem mais tradição no basquete. O Brasil já não tem tanta tradição no basquete, já não é uma potência no basquete, mas no futebol sim. Então, cada país tem a sua preferência, né, pelo seu esporte lá favorito e tudo. E com isso as marcas, elas conseguem crescer em cima e vender os seus produtos. E aí eu tenho visto que muitas pessoas falam, tipo, na internet, o Brasil, o governo deveria investir mais nos atletas, né, olímpicos, deveria dar mais apoio, deveria investir mais. E só que a maioria nem percebe, nem sabe que os países, por exemplo, mais
mais ricos, né, com a economia mais forte que a do Brasil, nem todos eles investem pesado nos seus atletas. O Brasil, para você ter uma ideia, o Brasil ele investe no sentido assim de dar premiação ali para os seus atletas muito mais do que os Estados Unidos. Os Estados Unidos ele está atrás do Brasil na questão de dar mais apoio financeiro para os atletas, certo? E poucas pessoas sabem disso. As pessoas elas estão acostumadas a criticar o governo, criticar o Brasil em tudo, né? Nós brasileiros, infelizmente, nós crescemos, somos educados com a mentalidade de vira-lata, onde a gente só critica as coisas do nosso país e supervaloriza o que vem o que é lá fora, né? O que é visto lá fora. A abertura das Olimpíadas que teve aqui no Brasil, no Rio, no Brasil, que foi em 2016, foi muito mais linda, muito mais bonita do que a abertura que teve agora de Paris. A abertura, a festa ali, todo o negócio lá que foi feito em Paris foi uma vergonha total. Foi lacração pura, né? Mostrando ali coisas que atacam os princípios e valores cristãos. Foi uma coisa assim, um vexame total. Só que as pessoas elas não lembram que a nossa Olimpíada aqui no Brasil foi muito mais bonita, muito mais glamurosa, certo? Só que nós somos educados a criticar aquilo que é nosso. E eu vim falar mais ou menos sobre isso para vocês entenderem a importância de um bom posicionamento, certo? Eu tenho um e-book que fala da arte não, é a jornada dos arquétipos, onde fala um pouco sobre isso, né? Na jornada dos arquétipos eu escrevi lá, eu coloquei uma parte lá, que nós não sabemos nem a nossa própria identidade como nação. Por quê? Porque tem outras pessoas lá fora que impuseram isso sobre nós. Outras pessoas decretaram em nós a nossa identidade, fazendo com que nós nos achemos, nos apequenamos diante deles, certo? Sendo que em muitas coisas nós somos muito melhores do que eles lá fora. E a gente não valoriza isso. E aí, eu estava pesquisando, né? Lá nos Estados Unidos, eu vi uma pesquisa que os atletas, eles recebem pouco investimento do governo e muito mais investimento de empresa privada, certo? E eles são o que são os melhores do mundo, eles ganham as competições, são sempre campeões. E aqui não, aqui no nosso país não. Eles recebem um investimento meio mais ou menos do governo, recebem, mas eles não sabem se vender, que é aí que é a parte que eu quero entrar. Eles não sabem se vender para conseguir apoio privado, igual nos Estados Unidos e outros países grandes. E o que acontece? O Brasil, nenhum governo tem condições de ficar sustentando um atleta olímpico. Por exemplo, o Neymar ou esses grandes jogadores de futebol, eles não precisam nem de apoio do governo, porque eles sozinhos se garantem. O Neymar ou qualquer um outro jogador grande, o cara já tem a marca dele estabelecida, ele tem muito patrocínio que é privado e que deixa o cara super multimilionário e que faz com que ele tenha os melhores profissionais do lado dele, que faz com que ele tenha os melhores preparadores físicos, as melhores estruturas de treinamento, os melhores equipamentos, né, para treinamento. O Neymar tem tudo isso, certo? Esses grandes jogadores têm tudo isso. Mas por que eles têm tudo isso? Não é nem só porque eles são bons, lógico, né? Tem que ter qualidade, ele tem que ser bom no que faz. Só que é muito mais pela mídia que é jogada em cima deles e o que eles fazem com essa mídia, certo? O Neymar, ele tá o tempo todo aparecendo na mídia. Ele passou um ano sem jogar bola, um ano machucado, encostado, sem jogar. E mesmo assim,
Ele ganhou muito mais que a Marta, que é a melhor jogadora feminina. Mesmo assim, ele apareceu nas mídias muito mais do que a Marta. O Neymar parado vale muito mais do que a Marta jogando todos os campeonatos que ela puder jogar e ganhando todos os campeonatos que ela puder. Por quê? Ah, é porque ele é um homem? Não. É porque ele sabe se vender na mídia. Como que ele se vende na mídia? Aparecendo em polêmica. Não só jogando bola, mas ele faz várias ações. Ele tem ação social, onde ele cuida ali de uma ONG de crianças. Mas ele tem marcas que estão por trás dele, onde ele faz a propaganda, ele coloca a imagem dele e ele aparece o tempo todo. Ele é quase que um blogueirinho na internet. Quanto mais ele aparece, quanto mais ele é visto, mais ele é notado, mais ele está na boca do povo. E a melhor maneira de você se vender é estar na boca do povo, certo? Quanto mais você está na boca das pessoas, mais elas vão lembrar de você e vão ter você como referência. Você não precisa nem de ser o melhor. Não é nem questão de ser o melhor. É a questão de estar na boca do povo. Eu, por exemplo, eu tenho pouquíssimo investimento na minha marca pessoal. Eu invisto bem pouco, né? Mas eu tô sempre aparecendo aqui. Então eu não sou nenhum cara famoso, não tô nas grandes mídias, nada disso. Não fiz nenhum grande, nossa, que trabalho espetacular. Mas nas pessoas que me conhecem, e às vezes até as que nem me seguem, mas me conhecem, eu tô sempre na boca dessas pessoas, tô sempre na mente delas. Como? O tempo todo, sempre tem alguém, por exemplo, foi essa semana, acho que foi quarta-feira, eu fui na rua, eu fui comprar pão ali na padaria. E quando eu vou comprar pão, a galera lá da padaria, eles me seguem no TikTok. Não me seguem no Instagram, no Face, nem nada. É no TikTok. E aí eu não dou muita atenção pro TikTok. Eu só dou atenção aqui pro Instagram. Pro Instagram eu gosto de boa noite, Rose, que chegou aí, Glutenax. No Instagram eu gosto de ser mais assertivo, gosto de ser mais estratégico nos conteúdos. Agora nas outras redes, TikTok, por exemplo, eu simplesmente posto os vídeos que eu tenho assim e vou postando aleatório. Mas sempre vídeo meu. Por quê? Porque eu quero estar sempre na mente das pessoas que me seguem. Eu quero estar na boca deles para mim sempre ser visto como referência para eles. E aí eu vou na padaria aqui. Pessoal, eles não me seguem no Instagram, que é a minha rede principal. Eles me seguem lá no TikTok. Aí o tempo todo eles comentam. Ah, eu vi você que fez aquilo. Ah, eu vi você que foi lá e fez isso, aquilo, tal. Todos os dias eles comentam alguma coisa que eu fiz. Todos os dias. E aí é engraçado que as pessoas que estão na fila assim, ficam me olhando assim, tipo... O que esse rapaz é? O que ele faz? E como eu tô sempre trabalhando lá em Alphaville, no Pablo Marçal... Então, eles o tempo todo comentam do Pablo. Ah, e o Pablo não sei o que. E as pessoas ficam assim olhando, querendo saber o que é que eu faço, sabe? E isso eu não faço nem tanto assim intencional, mas querendo ou não acaba sendo estratégico. Por quê? Porque eu tô postando nas redes sociais, eu tô aparecendo, eu tô me divulgando o tempo todo. Então faz com que as pessoas tenham um olhar diferente por mim. Elas têm uma valorização diferenciada quando falam do Nathan, quando falam do Nathan, certo? E aí, eu tenho, por exemplo, meu irmão também. Sempre que quando a gente se vê, ele sempre fala: ah, fulano lembrou de você, viu que você estava lá fazendo não sei o que, não sei o que. Às vezes o meu irmão fala: nossa, eu tenho uma raiva que as pessoas só falam de você quando eu tô perto. E elas falam achando que eu sei do que é que você está fazendo, sendo que eu nem te acompanho. Por quê? Porque as pessoas, elas acabam vendo o que a gente faz. E quando você não aparece, quando você não é estratégico naquilo que você faz, você está perdendo grandes oportunidades. E você pode gostar ou odiar o Neymar, você pode não gostar dele. Mas eu diria para você pegar o Neymar como exemplo.
eu nem curto, eu não sou fã do Neymar como pessoa. Eu gosto do futebol dele, né? Eu gosto de futebol, eu acompanho. Mas o Neymar como pessoa, pra mim, ele não é uma pessoa assim que eu admiro. Mas eu preciso admirar o posicionamento do cara, porque o cara é muito bom, ele tá sempre na boca do povo. Sendo ele polêmico ou não, traindo a mulher dele, fazendo fico com não sei quantas pessoas aí, mas o cara é bom, entende? A gente tem que separar as coisas, é lógico. O que não é bom e o que é bom. Aquilo que é bom da pessoa, você tem que olhar e tem que aprender com aquilo. Você tem que pegar aquilo para você. E aí eu vejo as pessoas muito falando, né, agora na época dessa Olimpíadas, que o Brasil não investe nos seus atletas. Ah, porque os atletas... Mas por quê? Porque esses atletas, eles não estão na boca do povo. Eu dei todo esse exemplo aqui do Neymar, dei o exemplo de mim mesmo. Por quê? Para mostrar que os atletas do Brasil, eles não sabem se vender. Você não sabe o nome, por exemplo, do cara que corre os 200 metros rasos lá, os 100 metros rasos do Brasil. Você não sabe quem é o corredor do Brasil. Você não sabe o nome dele. Você não sabe o nome do, do atleta ou da atleta que nada lá, os 100 nados, os 100 metros rasos. Você não sabe. Talvez você deva saber quem é a atleta da ginástica artística lá, que é a Jade Barbosa. Ela é uma das mais famosas. Mas a maioria desses atletas você não sabe o nome. Eu não sei o nome deles. Por que, que nós não sabemos o nome desses atletas? Porque eles não sabem se vender. Eles aparecem de 4 em 4 anos para nós, achando que simplesmente tem que ser valorizado, porque o Brasil não investe, não sei o que. Não, gente. Você tem 4 anos para investir na sua imagem, para se jogar nas mídias, para aparecer, para assim conseguir um patrocínio de uma grande empresa que vai te dar suporte para estar nas redes, para ter essa qualidade de mídia que o Neymar tem, por exemplo, e outros grandes atletas têm. E o que eu quero trazer com tudo isso é que você precisa investir em mídias. Não importa o que você faça, né? O maior, eu não lembro o nome dele, mas o motorista de Uber mais bem pago do Brasil, ele só é bem pago porque ele investe em mídia. Eu esqueci o nome do cara, não vou conseguir lembrar agora, mas ele só é o mais bem pago porque ele está investindo em mídias. Como assim ele está investindo em mídias? Ele é o mais bem pago. Porque se ele não investisse em mídia, ele ia ganhar o simples e mero salário dele de Uber. Aquela única renda das viagens, das corridas que ele faz de Uber. Só que ele entendeu que o jogo é muito maior do que isso. Ele entendeu que ele não é aquela função de Uber. Ele pode ser algo muito mais. Basta cuidar da marca pessoal. Então o que ele fez? Esse cara que eu queria lembrar o nome, mas não vou lembrar. Ele e tantos outros, né, estão fazendo, mas esse tem um cara aí que eu queria lembrar o nome dele, que ele é muito top. Ele começou a investir em mídias. Então ele começou a colocar uma câmera dentro do carro dele para gravar as viagens, e com essas viagens ele fazia o conteúdo dele dentro do carro. Nas viagens de Uber, ele ia fazendo o conteúdo dele, certo? E aí, ali do carro, ele ia interagindo com o cliente e acontecia alguma coisa, ou surgia um assunto ali, um debate legal com ele, com o passageiro, e isso chama a atenção das pessoas. Quanto mais ele faz isso de forma repetitiva, mais atenção do público ele vai ter para ele, ou seja, audiência. O grande ouro hoje da internet é audiência. Com isso, ele consegue vender produtos além do Uber. Ele consegue ter rendas além do Uber, porque ele está na internet, porque ele colocou a cara dele, entende? Ele se preocupou com a imagem dele, com a marca dele.
E isso é o que pouquíssimas pessoas estão fazendo hoje em dia. A maioria das pessoas estão fazendo o que? O mais do mesmo. E é por isso que elas não saem do lugar, certo? Eu tô com uma cliente há pouco mais de um mês, acho que é um mês e meio, mais ou menos um mês e meio trabalhando com ela. Amanhã eu vou ver se eu consigo postar. Eu remodelei todinho o Instagram dela, o perfil dela, né, no Instagram. Eu dei uma ajustada, ficou outra cara, mas não basta eu só dar outra cara no perfil, não basta eu só fazer aquele perfil dela ali bonitinho, uns posts diferenciados. Eu precisei sair da caixinha e criar o nome e criar um conteúdo diferenciado para ela reter a atenção do público e ter essa audiência para que ela se venda e venda o produto dela, certo? E aí eu criei um talk show lá, criei um talk para ela, onde ali ela ia gerar um entretenimento com a galera, com o público dela, certo? Ela consegue nesse talk trazer convidadas, né? O público dela é mulher, então ela traz mulheres convidadas ali, e dessas mulheres ela consegue pegar o público dessas convidadas para ela, certo? E com isso ela só tende a crescer. Graças a Deus nesses últimos dias aí ela teve um crescimento muito bom, né? E tudo isso por causa dessa visão que eu trouxe para ela, de cuidar da imagem dela e procurar reter a audiência das pessoas. Ao invés de ela buscar patrocínio de fora para patrocinar o talk show dela, ela mesma vai se patrocinar com o tempo, porque ela tem um produto físico, nós ainda vamos criar outros produtos e fazer com que esses produtos se patrocinem, né? Fazer com que um produto patrocine o outro, fazer com que esses produtos da marca dela possam patrocinar, né? E bancar ela nos conteúdos dela. Por quê? Porque ela valorizou, ela se posicionou da forma correta, certo? Então, por que eu estou trazendo tudo isso? Porque se você, seja bem-vindo a Vivian que entrou aí, se você começar a cuidar do seu posicionamento, você começar a entender que tudo é sobre conteúdo e reter a atenção do seu público, você vai entender que o jogo ele é muito maior do que simplesmente postar por postar qualquer coisa. É muito maior do que isso, certo? E eu vou ensinar vocês lá no evento do Revestidos de Branding e Poder, que vai ser um evento presencial. E além disso tudo, você vai aprender muito sobre vendas também. Tem algumas pessoas que estarão palestrando, falando sobre vendas e alguns outros assuntos muito importantes. Mas o que eu quero falar para vocês é isso. Peguem a lição, né, das Olimpíadas, do que eu trouxe aqui. A maioria dos atletas dos Estados Unidos e de outras grandes potências, eles não têm o apoio dos seus países, do seu governo. Eles não têm apoio do governo. O apoio que eles têm é de empresa privada, é de patrocínio de empresa privada. Mas por que as empresas elas querem patrociná-los? Por que as empresas elas entram para patrocinar esses atletas? Porque esses atletas eles estão o tempo todo aparecendo nas mídias. Os nossos atletas, nós nem sabemos o nome da maioria deles. É um ou outro que a gente sabe o nome dos nossos atletas do nosso país, que está lá nas Olimpíadas. Você não sabe o nome do, sei lá, do nadador lá do Brasil, o cara que nada os 100 metros rasos. Você não sabe o nome dele. Você não sabe o nome de um atleta do basquete do Brasil, feminino ou masculino. Você não sabe o nome deles. Você só sabe o nome da Marta e um ou outro aí que esteja lá nas Olimpíadas. Por quê? Porque a maioria deles não se posiciona da forma correta no digital. Agora você pega os outros países aí. Ah, mas lá nos Estados Unidos eles são muito bons, eles têm apoio, estão sempre ganhando, tem sempre alguém apoiando. Por quê? Porque eles têm mídia por trás. Eles têm mídia. Quando você tem mídia, surgem pessoas interessadas em investir em você. Nenhuma empresa vai investir numa atleta que ninguém
se interessa, certo? Então é por isso que é muito difícil de um atleta de um esporte que não é muito conhecido, ele conseguir um apoio muito grande, certo? E a mesma coisa serve para nós no dia a dia, com o nosso posicionamento, com a nossa marca. Se você não consegue ser interessante para o seu público, se você não tem um posicionamento que atraia o seu público, infelizmente você não vai reter a atenção deles, consequentemente poucas pessoas vão se interessar para te dar um apoio, alguma coisa, ou comprar o seu produto, ou patrocinar o seu produto, certo? Bom, essa era a live aí de hoje. Quem chegou aí por último, sejam bem-vindos. Depois vocês acompanham a live desde o começo, onde vocês vão ver eu explicando tudo isso que eu trouxe aqui, tá? E lembrando aqui que no dia 10 de agosto agora vai ter o Revestidos de Branding Poder presencial e vai ser muito importante, vai ser muito top para você colocar aí a sua marca sempre vista e bem posicionada, tá bom? Para que você atraia os melhores clientes e investidores, tá bom? Porque isso é muito importante. Então, valeu, galera. Muito obrigado e até a próxima. Não esqueça, vai lá no link da bio, se inscreva, garanta sua vaga no Revestidos de Branding e Poder. Valeu!